Meus irmãos, a paz do Senhor. Está feliz esta noite por estar na casa do Senhor? Curve a sua cabeça, vamos fazer mais uma oração. Senhor Deus e Pai, na Tua presença aqui nos encontramos. A Tua palavra, Senhor, será ministrada e eu tenho a plena certeza que a mesma, Senhor, nos encherá esta noite. Ó Pai, que esta voz que está aqui falando possa, Senhor amado, ser usado por Ti. Que este servo desapareça e Tu apareça, ó Deus, e venha falar com a Tua igreja. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Ainda de pé, se você puder, abra a sua Bíblia no último livro da Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo de número 2, versículos de número 13 e 14. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus pela vida de toda esta igreja, os nossos obreiros, né? Muito bom tê-los aqui, também pela vida do nosso pastor, como o pastor Adriano já falou, né? Está ali em repouso, a sua casa. Os irmãos sabem que ele chegou de viagem de quinta para sexta e já enfrentou aqui a Ebol, participou, não faltou um dia, e hoje ele resolveu estar ali de repouso, está medicado, né, mas está com certeza assistindo o culto, e eu creio que nós já oramos por ele. Que Deus abençoe o nosso pastor. Quantos glorificam a Deus pela vida do nosso pastor Zilmar, irmã Maria Inês? Deus abençoe. Aleluia. Você achou? Apocalipse capítulo 2, versículo 13 e versículo 14. Glória a Deus. Diz assim: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Amém? Vamos ficar aqui. Você pode tomar o seu assento. Queridos irmãos, nesta noite eu quero falar um pouquinho dentro deste texto que nós lemos, bem rapidamente, para não enfadar você. Eu quero falar de um homem. Nós vimos esta semana que passou, tivemos uma Ebol maravilhosa, onde tivemos aqui vários estudos da palavra de Deus, revelações bíblicas trazidas pelos servos do Senhor que aqui tiveram. E dentre algumas revelações bíblicas que tivemos aqui, pastor Cláudio Gama falou sobre um personagem chamado Apeles, aprovado em Cristo, e toda a sua pregação, todo o seu estudo, ele trabalhou este personagem. E desde que o pastor Zilmar me delegou esta função, o Senhor me trouxe a meditar neste personagem bíblico, que também é considerado um personagem anônimo da Bíblia, pois ele aparece somente aqui, neste texto, uma única vez. Ele só aparece em Apocalipse 2,13, quando Jesus envia as 7 cartas à igreja da Ásia. E atualmente sabemos que todas aquelas igrejas, ou aqueles lugares, ou aquele lugar, compreende ao território da Turquia. Aqui nós estamos falando sobre a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, por sua vez, ela ficava na parte ocidental da Turquia. E antes de falar sobre este personagem chamado Antipas,
considerado por Jesus, porque foi Jesus que deu testemunho deste homem. Não foi nenhum apóstolo, não foi nenhum profeta. A Bíblia fala que foi o próprio Jesus, num corpo glorificado. Ele aparece ao pastor daquela igreja, ao anjo daquela igreja, e fala sobre este homem, que era membro desta igreja. Vamos falar um pouquinho dele mais à frente, mas era um presbítero daquela igreja, Antipas, e Jesus o considera como a fiel testemunha. Na verdade, se nós formos pegar no original que está escrito estas verdades, o original do grego, nós vamos encontrar, ao invés de Antipas, fiel testemunha, o texto no original vai vir escrito assim: Antipas, testemunha a fiel. Na língua portuguesa, nós observamos que a palavra escrita está a fiel testemunha, Antipas. Mas na linguagem original, a Bíblia vai nos dizer de Antipas a testemunha, a fiel. Isso é muito lindo compreender. Mas antes de falar de Antipas, eu preciso falar com a igreja e mostrar à igreja todo o cenário que fez com que Jesus aparecesse àquela igreja e denominasse este homem como uma fiel testemunha. Eu preciso apresentar à igreja o cenário onde estava inserido a igreja e Antipas, para que você entenda o que Jesus atribuiu a este homem, este título de gigante da fé, de uma testemunha fiel. Aliás, como Antipas só aparece aqui uma vez, é bom lembrar que mesmo aparecendo uma vez, é extraordinário ter o nome mencionado na Bíblia Sagrada. Antipas não aparece aqui, a Bíblia não diz que ele fez nenhum milagre, que ele não escreveu nenhum livro, que ele não operou nenhum milagre, mas o próprio Jesus nomeou ele, chamou ele, apareceu diante daquela igreja e disse que aquele homem foi encontrado como a testemunha fiel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, Pérgamo, naquela época, no mundo ocidental, era a capital da província da Mídia. Era uma das principais cidades do mundo antigo. E o historiador chamado Plínio, ele vai dizer que Pérgamo era uma das cidades mais ilustres da Ásia. Entretanto, falando um pouquinho sobre Pérgamo, eu preciso destacar que naquela cidade, na sua época, havia um misticismo de forte maneira naquela cidade. Uma das cidades mais próspera e rica politicamente, de cunho religioso, sem tamanho. Em Pérgamo havia uma antiga forma de adoração ao diabo, de amor ao diabo. E naquela cidade também se fazia cultos a vários tipos de divindades, consideradas as divindades antigas. Era feito diversas magias. E, por outro lado, a cidade de Pérgamo era a primeira cidade do Império Romano a levantar uma estátua de honra ao imperador, mesmo que ainda ele estivesse vivo, para os irmãos ter uma ideia de idolatria que permeava diante daquela cidade. E ele deveria ser adorado. Pérgamo estabelece adoração ao imperador, como eu disse, ainda vivo. E nos dias de Nero, nos dias do imperador Domiciano, considerados dos piores da sua história, ou da história de Roma,
os que mais perseguiram a igreja. Em Pérgamo havia também templos de adoração para Augusto, para Trajano, para Severo. Você que conhece a história e já leu sobre isso, você sabe o que esta cidade representava para a igreja de Cristo naquela época. E é por isso que Jesus, neste texto, escrevendo a carta à igreja, Jesus vai declarar: aí está o trono de Satanás. Jesus falou isso diante da multiplicação de religiosidade, de divindades, de idolatria que permeava aquela cidade. E enquanto, meus irmãos, os imperadores eram adorados, os cristãos naquela época eram perseguidos e mortos. Em Pérgamo, aleluia, era levado para as arenas, era soltados aos leões, era pendurados em cruz de madeira e queimados vivos. E ali era perseguido aquela igreja. Também em Pérgamo estavam templos, um dos templos principais das divindades do mundo antigo. Templos de Zeus, templos de Dionísio, Asclépio, Artemíris, divindades do panteão grego e que foram assimilados pela cultura de Roma. Asclépio, por sua vez, uma das divindades, era considerada a divindade da saúde. Era uma arte como a serpente levava o nome de Asclépio diante daquela cidade, aonde trazia ao muito lucro aquelas pessoas que assim cultuavam esta divindade. Também tinha divindade chamada Zeus, que era considerado o deus das artes mágicas. Também Dionísio, considerado deus do vinho e da bebida alcoólica. Este é o misticismo de Pérgamo. E Jesus fala neste contexto deste homem, que nós estamos aqui a falar dele, chamado Antipas, como um morador daquela cidade. Segundo o historiador, meus irmãos, aleluia, ele vai dizer que Antipas provavelmente foi um pastor antecessor ao pastor atual que Jesus se dirigiu a ele. Para os irmãos terem uma ideia, a economia de Pérgamo era fortíssima. Em Pérgamo se fabricavam ungüentos, em Pérgamo se fabricava pergaminhos. Por isso origina-se o nome Pérgamo. Pergaminho recebeu este, não por acaso, de Pérgamo. E aí, para a igreja ter a consciência, a importância desta cidade na sua cultura. Eu estou descrevendo isso aqui para a igreja saber o contexto, aonde aquela igreja estava inserida, diante de tanta idolatria e perversidade, aleluia, havia pessoas que se resguardaram do pecado e manteve as suas vestes alvas. Louvado seja o nome do Senhor. A sua cultura era demais. Basta saber que naquele tempo a biblioteca, eu estudei, irmãos, sobre isto, a biblioteca de Pérgamo tinha aproximadamente 200 mil volumes de livro. Querida igreja, para aquele tempo, para tempo de 2000 anos atrás, era muita quantidade de livro, era uma cidade abastada na sua cultura. Para os irmãos, aleluia, ter ideia, eu estou falando de 2000 anos atrás, era uma cidade culta, um centro cultural, mas apesar de tudo isto, Pérgamo era uma cidade ignorante acerca de Deus, acerca das coisas espirituais. Era uma cidade distanciada de Deus. Em Pérgamo havia uma igreja plantada,
tanto que o Senhor escreve para esta igreja. Mas qual é o cenário, pastor, da igreja de Pérgamo? Para começar, olha o que Jesus diz: eu sei aonde tu habitas, aonde está o trono de Satanás. Meus irmãos, pensa o nível, o peso espiritual que esta cidade enfrentava, as consequências que permeava, que ela atravessava. Veja comigo o versículo 14, olha o que Jesus vai dizer: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá o que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para comerem dos sacrifícios, idolatria e se prostituírem. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Jesus vai falar aqui, meus irmãos, de duas doutrinas que estavam sendo ensinadas naquela igreja. Duas doutrinas, duas correntes de doutrina que estavam minando a igreja de Pérgamo. Qual era a doutrina, pastor? A doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Os irmãos sabem, a igreja também. Você que lê a Bíblia, estuda a Bíblia, que Balaão é um profeta do Antigo Testamento, que foi contratado, aleluia, pelo rei de Moabe. Está esta história descrita em Números capítulo 23, para amaldiçoar o povo de Israel. E como Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel, ele ensina a Balaque, aleluia, Balaque, a infiltrar as mulheres moabitas no arraial dos hebreus. Para quê? Para seduzi-los. Já que ele não conseguiu amaldiçoar, ele vem com ventos de doutrina e realmente faz com que Balaque infiltre as mulheres moabitas no arraial dos hebreus para seduzi-los e levá-los a pecar, porque eles serão seduzidos e cairão na prostituição, na lascívia, no adultério, aleluia. E aí, irmãos, já que eu não consegui amaldiçoá-los, aleluia, eu vou introduzir o pecado vai infiltrar no meio deles e tornarão enfraquecidos e distanciados de Deus. Era o que estava acontecendo naquela igreja, era o que estava ocorrendo na igreja de Pérgamo. As falsas doutrinas, as heresias estavam sendo infiltradas aqueles irmãos que observavam a corrente da doutrina de Balaão. E Jesus viu tudo isto, e ele vai escrever aquela igreja para tomar o cuidado, para tirar do seu meio aquele veneno, porque a igreja sabe que o pecado ele tem o poder de destruir a igreja. O pecado, ele tem o poder de realmente, com a sua infiltração, fazer com que a igreja perca o ânimo, perca o primeiro amor e vá à destruição. Por isso Deus nos reuniu aqui nesta noite, através do seu Filho de Jesus, para nos ensinar. Nós estamos vivendo tempos trabalhosos, aleluia. A Bíblia Sagrada, ela é atual. Eu estou pregando aqui num contexto de 2000 anos atrás, mas eu quero dizer, parece que isso que ocorreu lá, está acontecendo aqui hoje, nos nossos dias. A Bíblia é atual, como disse o pastor evangelista Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Eu quero dizer à igreja esta noite que precisamos ter cuidado. Aleluia, precisamos ter cuidado. O inimigo quer nos saquear. O inimigo, quando não vê de uma outra forma, ele vem de formas diferentes para fazer nos seduzir, para fazer nos voltar a ele. Mas o sangue de Jesus Cristo tem poder. A igreja do Senhor tem a mente de Cristo. A igreja do Senhor tem a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Obreiros, vocês têm a mente de Cristo, aleluia. Quando abrires a sua boca, fale a palavra, pregue a verdade, aleluia, aleluia,
Aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia. O pecado é terrível. E aí, louvado seja Deus, com aquele pecado, nós vamos ver a manifestação parecida, o liberalismo está tomando conta. Percebemos também um grupo de mestres que ensinava que se pode viver de qualquer jeito, pode se satisfazer seus desejos, impulsos e anseios, e que Deus vai tolerar, mas Deus não tolera o pecado. Aleluia, ali havia um grupo de mestres que falava à igreja: não, isso não tem problema, isso não tem nada a ver, só isso aqui não há problema, tolera, Deus vai tolerar, mas não, o pecado não pode ser tolerado. Aleluia, Jesus brada ao anjo daquela igreja e diz: aí está o trono de Satanás, aí está duas correntes de doutrina, mas eu sou o dono da igreja, eu sou o dono desta igreja. Aleluia, 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 aleluia. Eu considero isto a doutrina do ladrão. O que é a doutrina do ladrão, pastor? A doutrina do ladrão é isto: faz tudo o que você quiser, em troca do teu dízimo, em troca da tua oferta, desde que você esteja satisfeito, eu não vou mexer com você. Era o que aquela corrente de doutrina fazia, porque o que mais importa é o que você traz, não é aquilo que você é. Mas nesta noite Deus está dizendo: aleluia, aquilo que me importa é aquilo que você é aquilo que você representa, é aquilo que você faz, é aquilo que você se coloca diante de Deus. O homem vê por fora, o homem está vendo aquilo que está por fora, mas Deus, Ele olha aquilo que está por dentro. Seja quem você é, eu tenho autoridade de Deus esta noite. Deus quer levantar uma igreja que faça a diferença nesta terra. Deus conta com você. Não espere do pastor, não espere do vice-pastor. Conta com você o Senhor para fazer a diferença aonde você estiver, aonde você entrar, aonde você passar. Seja a diferença. Aleluia, aleluia, aleluia. A outra corrente de doutrina que aquela igreja praticava era a doutrina dos nicolaítas. O apóstolo Pedro os chama de loucos, insensatos. Eu não sei se o irmão pode colocar aí, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15 e 16. Aleluia. Não tem muito o que falar sobre os nicolaítas, mas, aleluia, vamos ver o que a Bíblia está dizendo. Segunda carta de Pedro, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 15, aleluia, e 16, Jesus dá nomes para ali, ó. Os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Versículo 16, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Aí o apóstolo está falando sobre a doutrina de Balaão. Louvado seja Deus, aleluia. Mas eu gostaria também de frisar a igreja, não se tem muito detalhe sobre esta doutrina, chamada doutrina dos nicolaítas, mas o que se sabe é que Nicolau defendia a repaganização da igreja. Nicolau defendia um culto místico, aonde todos os deuses pudessem ser adorados igualmente.
era um modelo de mistura da fé cristã. Como naquela igreja havia muita divindade, a religiosidade era fortíssima. Aquele povo que pertencia àquela igreja, que seguia a corrente dos nicolaítas, eles usavam uma frase mais ou menos assim: toda religião leva a Deus. Todas as religiões levam a Deus, não precisa se preocupar, tudo está certinho. Aquele que vem adorando divindade, deixa estar no meio de nós aí, deixa estar tranquilo, está tudo certo. Se está adorando um só Deus, deixa ele aí. Era aquela corrente de doutrina, era a corrente de doutrina que ensinava, e aquilo infiltrava na igreja, e infiltrava como veneno, e ali estava fazendo mal à igreja. E nós aprendemos que, aleluia, o próprio Jesus, ele vai dizer na sua palavra: eu sou o caminho, só existe um, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Há um só Deus, há um só Senhor, capaz de ser adorado, aleluia. Não é verdade, meus irmãos, que todas as religiões levam a Deus. Não, senhores, e você sabe muito bem isto, e nós temos em defesa da nossa fé a palavra de Deus para contra-atacar esses ventos de doutrina. Há um só Deus, há um Senhor, aleluia, capaz de ser adorado. Não deixemos, não afrouxemos outros que vier no meio de nós, tentando nos seduzir, aleluia, falando que é parte do mesmo princípio e quer estar conosco em comunhão. Não, podem estar aqui, serão amados, mas a igreja de Cristo tem consciência do Deus a quem ela serve. Nós não servimos a estátuas, não adoramos a deuses. A igreja do Senhor, ela só tem um a quem ela adora: Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. E isso é um dos perigos, quando, aleluia, nós nos tornamos cristãos ecumênicos, e diz que todas as religiões levam a Deus, aleluia, e nós sabemos que isso não é verdade. Um resumo da doutrina de Balaão é: viva de qualquer jeito, desde que você esteja aqui. Isso não pode acontecer do nosso meio. Aleluia. Quem vem a Jesus, vem do jeito mais horrível que tem. E a Bíblia diz que quando chega aqui, Jesus o transforma. Você já pensou quem você era? Aleluia. Irmãos, eu fico até com aquela inveja santa, se há que há inveja santa. Eu nasci num berço cristão, mas eu fico tão comovido, pastor Lucia, quando eu vejo um cabra, um irmão, uma irmã, eu era a pior espécie, eu era um bandido, eu era uma macumbeira, uma feiticeira, e hoje eu estou aqui. Eu falei: Jesus, como pode? Só a tua graça mesmo para fazer isto, só o teu poder gracioso para tornar uma pessoa uma nova criatura, um novo homem, aleluia. Só o poder do evangelho para transformar uma vida. E aqui não se vive de qualquer jeito, aqui vem de qualquer jeito, mas se transforma e vive uma pessoa diferente. Aleluia. Glória a Deus. E a doutrina dos nicolaítas, resumindo, é: qualquer religião leva a Deus, desde que a gente consiga adorar Cristo e aos deuses como iguais. Este era o cenário daquela igreja. Lá morava um irmão chamado Antipas. Repita comigo: Antipas. Era um presbítero, e a tradição católica o chama de bispo Antipas de Pérgamo. E como eu disse, é o que tudo indica, Antipas tinha sido um dos pastores daquela igreja, pastor que antecedeu aquele pastor que Jesus o escreveu para ele. E agora vamos entender um pouquinho porque ele é um gigante da fé.
Aleluia. Seu nome Antipas. Antipas no grego significa antipater, que significa contra todos. Aleluia. E daí, segundo alguns estudiosos, que vem a palavra antipático. Irmão, você já viu uma pessoa antipática? Dá para conviver com uma pessoa antipática? É terrível, né? Então aqui, antipático, Antipas, da palavra antipático, aquele que é contra todos. Não era que ele era, aleluia, antagonista, contra tudo e contra todos. Antipas era contra tudo aquilo que ia de encontro à fé cristã. Aleluia. E aqui, meus irmãos, ele leva a sério o conceito aqui dentro desta igreja de sal da terra e luz do mundo, que está registrado em Mateus capítulo 6, versículo 13. E aí eu digo à igreja que quando a igreja se torna igual ao mundo, ela deixou de ser igreja. Nós, igreja, não devemos ser igual ao mundo. Antipas estava contra todos aqueles que estavam disseminando o pecado. Ele estava na igreja e estava dizendo: eu não vou seguir essas doutrinas, eu não vou seguir esta linha doutrinária, que está ensinando o que não está escrito no livro, não está escrito na palavra. Eu não vou estar diante, eu não vou me coadunar a isto, não vou me aliar a isso. Eu sou sal, eu sou luz. Aleluia. Ele toma a sua posição. Eu quero nesta noite, aleluia, abrir um parênteses para dizer para a igreja: não importa em que contexto nós estamos no mundo. E quando eu falo mundo sistema, a este mundo sistema que tenta de todas as formas nos escravizar, destruir a igreja, fazer com que nós venhamos nos desanimar, nos matar todos os dias, acabar conosco. Eu quero dizer para você: você é sal, você é luz. E quem disse isso não sou eu, não é nenhum pastor. Quem disse essas palavras foi Jesus Cristo, o autor da nossa fé. Ele disse para nós: vocês são sal da terra. Aleluia. Ou seja, vocês são o tempero desta terra. Aleluia. Vocês são luz do mundo. Não importa como você esteja, ou a mais escuridão que você vem enfrentar, quando você chegar, o facho de luz vai acontecer, porque você é luz do mundo. Não se troque por isso, não se venda, não venda a sua fé, não venda a sua espiritualidade, não rasgue as suas vestes. Deus está falando conosco esta noite. Eu estou trêmulo aqui, entregando a palavra de Deus. Aleluia, estou trêmulo aqui. Eu sei que é uma responsabilidade para todos os líderes quando estão aqui ministrando. Irmão, já teve dia de eu sair quase carregado da igreja, depois que terminei de ministrar, todo quebrado, parece que estava quebrado em vários pedaços. É que a carne sofre mesmo, mas o meu espírito estava vivo, estava feliz, porque eu consegui entregar a palavra de Deus. E eu estou entregando a palavra de Deus esta noite. Aleluia. Você é uma igreja vitoriosa. Aleluia. 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 Nós nesta temporada da igreja, aleluia, não queremos ser antipáticos, né? Aleluia, ao mundo. Não queremos ser Antipas,
Louvado seja, de certa forma, mas nós precisamos ir na contramão do mundo, nós precisamos lutar contra esse sistema mundano. Olha o que diz primeira carta de João, é um texto bem conhecido, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17, aleluia, aleluia. Se o irmão puder colocar aí para mim, para você ter ideia, aquilo que a palavra do Senhor, através do apóstolo João, vai dizer para nós. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Louvado seja Deus. E tendo feito, João, primeira carta, aleluia, não é evangelho, é carta, louvado seja Deus. 1 João, capítulo 15, versículo 16, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se almeia o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, ou seja, a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia, louvado seja Deus. Querida igreja, todo lançamento do mundo vai passar, toda moda que o mundo institui, daqui 2, 3, máximo 5 meses, passa. Tudo nesta vida vai passar. O apóstolo está com toda a razão. Tudo aquilo que faz, tudo aquilo que o mundo faz, tudo aquilo que o mundo institui como bom e passa sobre os nossos olhos, e nós até brota aquela vontade de nos achegar, de querer, de se aproximar. Vai passar, tudo aqui vai passar, mas a Bíblia diz: aquele que faz a vontade de Deus, aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. Não deis vazão ao mundo, não olhe para o mundo, aleluia. O mundo está aí, lançando modinha todos os dias, para nos sequestrar, para nos fazer parar, para nos fazer pecar, mas tudo isto vai passar, aleluia, aleluia, aleluia. A primeira característica de Antipas era, aleluia, antipático ao mundo. Vivia na contramão do mundo, rejeitou, aleluia, os prazeres do mundo. A segunda característica, para nós encerrarmos, de Antipas, aleluia, o Senhor chama de minha testemunha. Repita comigo: minha testemunha. Versículo de número 13, aleluia, louvado seja Deus. Comigo aqui na Bíblia, você que está com a Bíblia aberta, versículo de número 13: eu sei as tuas obras, onde habitas, que aonde está o trono de Satanás, e retém o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Querida igreja, a palavra etimológica, na etimologia da palavra testemunha, significa mártir. Testemunha significa mártir. Testemunha, no livro dos Atos dos Apóstolos, é aquele que está tão comprometido com a causa que é capaz de dar a sua vida em favor do outro, em favor de muitos. Jesus, antes de subir ao céu, ele chega em Atos capítulo 1, versículo 8, deixando uma palavra para os discípulos, a futuros apóstolos. Ele vai dizer: mas ser-me-eis minhas testemunhas, aleluia, tanto em Jerusalém, mas descerá sobre vocês o meu Espírito, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como na Judeia e Samaria, e até
aos confins da terra. Jesus aqui está nos dando título, está intitulando os seus discípulos, e a nós aqui nesta noite, dizendo que nós somos testemunhas. Testemunhas, repita comigo, testemunhas. Infelizmente, nos nossos dias, tem muitos homens e mulheres atrás de título. Eu quero ser chamado de pastor, eu quero ser chamado de apóstolo. Tem nada a ver, nenhum problema contra isso, mas eles vêm querendo sobrepor o título. Eu quero ser chamado apóstolo dos apóstolos, eu quero ser chamado semideus, eu quero ser chamado disso, de bispo, de semibispo. E aqui Jesus está dizendo: mas recebereis a virtude do Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Não há palavras melhor que se encaixe da igreja, é ser chamado de testemunha. Aleluia! Quando eu sou chamado de testemunha, é como se eu estivesse dizendo para Jesus: eu confesso que tu és o meu Cristo, eu sei que tu és o meu Senhor, eu coloco a minha mão no fogo por ti, Jesus, por ti eu morro, por ti eu desço a sepultura, eu sou testemunha sua. Jesus vai dizer isto de Antipas, aleluia, minha testemunha fiel, aleluia, 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 aleluia. E esse termo testemunhas, ele é aplicado aos cristãos. Estevão morre apedrejado, e ele é chamado de mártir, primeiro mártir, aleluia, do Novo Testamento. E o termo testemunha aqui é a palavra-chave no livro de Atos dos Apóstolos. Vocês vão ver, acompanhar lendo o livro de Atos, vocês vão ver esta palavra em foco neste livro. Também é usado como exemplo de Saulo, quando o Senhor aparece ele no caminho de Damasco, e quando ele fala: Ananias, Saulo já está lá na casa cego, e Deus fala a Ananias para levantar e ir lá, orar por ele. E quando Jesus diz para ele, conversa com Ananias, Jesus vai dizer: aquele para mim é a minha testemunha, é um vaso escolhido, ele testemunhará, aleluia. E é tão bonito ser chamado de testemunha. Quantas testemunhas eu tenho aqui nesta noite? Ele dá um título de testemunha para os cristãos, aleluia, aleluia. Você é o que na igreja? Você é o que na igreja? Aleluia. Para os irmãos da igreja primitiva, testemunha era a palavra-chave para chamá-los naquele tempo. Aquele que está tão comprometido que é capaz de morrer pelo seu irmão. Aleluia. Você tem sido testemunha, você está comprometido com o evangelho, você está comprometido com a causa. Aleluia. O historiador vai dizer que Antipas rejeitou a oferecer culto ao imperador. E é o pastor da igreja de Pérgamo, como ele rejeitou, ele foi preso, chicoteado, e foi retirado da prisão com uma condição de não pregar mais contra o culto pagão. E agora Antipas não só prega contra o culto pagão, mas muitas pessoas começam naquele tempo a se converter ao Senhor, pelo seu testemunho de um crente fiel, aleluia, converter contra o paganismo, contra a idolatria, e aquilo começou a dar prejuízos ao templo de Zeus, de Artemis, de Esculápio. Então os sacerdotes pagãos pegaram Antipas e arrastaram-no para o templo de Artemis. E aqui eu termino. E lá a adoração era feita dentro de um boi de bronze vermelho. E o historiador diz que o sacerdote mandou os religiosos buscar lenha. Segundo o historiador, que os religiosos buscou tanta lenha que faltou madeira naquela cidade, de tanta lenha que buscaram para colocar na fogueira, aonde jogaram Antipas. Faltou lenha. E agora colocaram a lenha sobre aquela madeira com Antipas lá dentro.
queimando, sendo assado, cozido dentro daquele boi de bronze, por causa da sua fé. Mas o historiador vai dizer que enquanto o fogo queimava e o boi de bronze avermelhava, Antipas cantava um hino a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Irmão, sabe como era a fé daqueles crentes no tempo da igreja do primeiro século? Não é a fé como a nossa fé. A nossa fé é uma fé por uma cura, a fé por uma busca de um bem, a fé, aleluia, por algo que venha nos satisfazer. A fé dos irmãos da igreja do primeiro século era uma fé diferente. A fé deles era que quando viesse a perseguição, quando viesse pegar eles para morrer, para matá-los, para queimá-los, a fé dele era pedir a Deus que o Senhor desse graça a eles, para eles não negar a fé, aleluia, morrer crendo que Jesus Cristo era o seu Salvador. Era a fé daquela igreja, era a fé que estava enraizada, não era uma fé por uma coisa, era uma fé que eles achavam: Senhor, que eu não venha negar o seu nome, dai-me fé para que eu não negue o seu nome, que eu permaneça fiel a ti. Isso é fé, aleluia, isso era fé. Estou sentindo a presença de Deus aqui, aleluia, aleluia. Segundo o historiador, para a multidão que estava em volta não ouvir o choro ou o cântico de Antipas, o imperador mandou a população gritar, para que não houvesse o louvor que estava saindo de dentro do boi de bronze. E chega um momento que Antipas para de cantar, e segundo o historiador, ele passa a gemer num cântico glorioso, aleluia, aleluia. E quando isso começou a acontecer, o historiador vai dizer que as pessoas se ajoelhavam diante do boi de bronze e se convertiam ao Senhor, diante daquele acontecimento que estava ocorrendo naquele instante. Meus irmãos amados, quando eu li isto, eu falei para mim mesmo: eu preciso aceitar a Jesus de novo. Eu preciso ser um crente de novo. Eu preciso conhecer mais sobre o Evangelho. Eu não sei o que é Evangelho. Eu não sei. Aleluia. 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 Você é testemunha de Cristo. Aleluia. As pessoas se convertiam, era movida pelo seu gemido. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso Jesus disse: Ele é a minha testemunha fiel. Aleluia, aleluia, aleluia. Fica de pé, nosso horário deu aqui. Aleluia, 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 aleluia. Igreja do Senhor, eu estou com muito temor e tremor. Eu estou aqui como ministro do Evangelho, vos pregando a palavra, aleluia, daquilo que um pouquinho que Deus me deu, e eu estou compartilhando convosco. Eu quero dizer para você nesta noite: tenha firmeza e propósito como aquele homem. Aquele homem se destaca como firmeza e propósito. O que é incrível, aleluia, num ambiente carregado de heresias, Antipas se mantém firme, aleluia. E aqui não basta ser somente testemunha, Jesus quer nos ver como fiéis. Jesus nomeou aquele homem, além de testemunha, ele é fiel. A minha testemunha fiel. Não basta ser somente testemunha, precisa ser fiel.
em um sistema carregado de heresias, de falsas doutrinas, num ambiente carregado de pecados, de lascívia, aleluia, ainda há condições de se manter com vestes limpas, em meio a este caos que estamos vivendo. Você crê nisso? Levante uma das suas mãos. Quando levantamos as nossas mãos, estamos nos rendendo a Deus. Estamos num propósito de rendição. Se der para você levantar as duas, levante. Eu quero orar, aleluia. Eu preciso orar com você. Eu não vou orar por você, eu vou orar com você, porque eu vou me incluir também. Oh, aleluias, aleluias. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, eu entro na tua presença agora, aleluia. A tua palavra, Senhor, vem como brisa, ó Deus, sobre as nossas vidas. Senhor, precisamos, Senhor amado, tomar um exemplo, como este homem diante de uma igreja, que estava, Senhor, localizada em uma cidade, Senhor amado, de vários tipos de pecados, aonde se permeava, Senhor, todo tipo de coisas ruins e pecaminosas, mas a sua palavra nos ensina que mesmo assim é possível viver em um mundo sistema que está indo de mal ao pior, mas com as nossas vestes limpas, aleluia, com as nossas vestes limpas. Labachuri candarabaka labacharabandarabaka labandarabachebes. Pai, desça a tua igreja, sobre a tua igreja a unção do teu Espírito agora. Desça revestimento de poder. Desça sobre a tua igreja a tua graça. Desça a tua igreja, sobre a tua igreja, visão espiritual, discernimento de espírito. Desça sobre a tua igreja dons espirituais, que façam a sua igreja se manter livre, Senhor, e que possamos ser como este homem, ó Deus, que manteve as suas vestes santas diante de ti, mesmo sendo pecador, mesmo sendo de carne e osso, mesmo sujeito às mesmas paixões, mas rejeitou o mundo, rejeitou os pratos mundanos e se manteve fiel. Precisamos ser tua testemunha. Precisamos ser sua testemunha. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, que a tua graça esteja sobre nós esta noite. Renove a tua igreja, renove o teu povo, renove os teus filhos. Que nós pastores que está aqui, ó Pai, neste púlpito, ao pegar o microfone, possam falar a tua palavra como ela é, nua e crua, doa quem doer, seja o que quiser, como quiser, que a tua palavra seja falada, Senhor, como ela representa para nós, e que possamos ser achados fiéis, testemunhas fiéis, aleluia. Não queremos ter o nosso cargo, ó Deus, elevado. Não queremos que o nosso cargo seja visto por aí, ó Deus, mas simplesmente que o mundo nos veja como testemunha sua, já basta. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo te oramos. Amém, amém. Será que você pode dar um abraço neste seu irmão, dizer para ele que o Senhor conta com ele, o Senhor conta contigo. Você é um Antipas,
O Senhor conta contigo, Antipas. Diga para ele: o Senhor conta contigo, Antipas. Fiel testemunha. Aleluia. 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 O Senhor não me falou o que é, mas o Senhor falou que este ano será um ano extraordinário na vida desta igreja. Aleluia. Você recebe esta palavra. Oh, glória. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Aleluia.